Estamos de volta com a nossa série Histórias Inspiradoras. Hoje o capítulo 2, trazendo a história de uma mulher guerreira, persistente, que nem por um dia deixou de acreditar que viveria a vida que ela escolheu viver. Nascida com o nome de Wilhelmina Walthius. Hoje contaremos a história de Antônia Louisa Bricow, nascida em Roterdã, Holanda, em 26 de junho de 1902. Vamos entrar aqui na história dessa mulher fenomenal, que desafiou tudo e todos ali na época para alcançar o objetivo dela, aquilo que ela queria, aquilo que ela nasceu para ser. Antônia Bricow foi uma mulher excepcional desde muito nova. Ali com 6 anos ela saiu da Holanda, migrou para os Estados Unidos, mas o que ela tinha com ela desde que nasceu foi a música. Era instrumentista, pianista, e o sonho da vida de Antônia era ser uma regente de orquestra. E ela foi ali crescendo nos Estados Unidos. Pessoal, a história que eu conto aqui, eu peguei partes do filme e partes da biografia que eu estudei. O filme sempre vai dar uma incrementada, sempre vai ali colocar uma coisa ou outra para atingir as expectativas do público, da plateia. Mas na biografia de Antônia, algumas coisas não aconteceram, tá no filme. Um exemplo, acho que o romance dela. Mas fora isso, a história segue ali fiel à história de Antônia. Voltando aqui à história, Antônia, desde muito nova e movida pela música, movida pelo sonho, arrumou um emprego no teatro, onde eram apresentados ali musicais, orquestras. E uma determinada vez, ela, trabalhando, pegou uma cadeira e colocou no meio das duas fileiras. Tem as duas fileiras ali do público, ela colocou ele no meio, na frente do palco, para prestigiar um regente de quem ela era muito fã. Ela era obcecada pelo trabalho dele. E é claro que não deu outra. Foi demitida. Foi tirada ali do teatro. Mas isso foi um dos muitos e muitos reveses que ela teve ali na vida. Por isso que eu digo que é uma história de muita superação. Primeiro porque nessa época, na década de 1930, 40, mulheres não tinham um espaço em qualquer lugar. Mulher não podia muita coisa, mais não podia do que podia. Era um preconceito gigante. Tanto é que em uma das escolas que ela entra para estudar piano, o professor de piano manda ali arrumar um marido. Vai arrumar uma casa e um marido para você cuidar, vai. Porque era o que as mulheres faziam. E quando arrumavam algum trabalho remunerado, além de ganhar pouquíssimo, elas eram... Além de ganhar muito pouco, elas eram humilhadas, tinha um ou outro serviço específico, que era na parte de costura, na parte de cozinha em geral, de restaurante, ou ser dona do lar apenas. E Antônia foi contra tudo isso. As condições financeiras dela não eram boas, de forma alguma. Andava com vestimentas masculinizadas e era ridicularizado em muitos lugares que chegavam, em especial pelo sapato que ela usava, um sapato quadradão lá no filme. Quem for assistir o filme vai lembrar dessa parte. E apesar de tudo isso, Antônia via isso como... parecia que cada obstáculo desse dava mais força para ela seguir. Ela chegou a um período da vida a se vestir de homem, colocar paletó, gravata, arrumar o cabelo como se fosse um homem, para arrumar um trabalho como pianista numa boate de transformistas ali. E dali, ela, com essa obstinação, decidiu voltar à Europa, porque nos Estados Unidos realmente o negócio era bem mais complicado. O preconceito era maior com as mulheres e as oportunidades eram menores para ela alcançar o sonho. Ela viajou para a Europa, em especial para a Alemanha, foi direto para a Alemanha,
conversar com Karl Muck, que era um regente europeu renomado na época. E ela foi na casa do cara falar com ele que queria aprender a ser regente, que queria uma oportunidade de reger uma orquestra. E o cara deu dois foras nela. Primeiro, por ela ser mulher, que nunca tinha tido ainda uma regente mulher nas orquestras. Segundo, por ela ser americana. Ou seja, sofreu 2 preconceitos. O que ela fez nessa situação? Voltou, subiu na janela do cara e falou que só ia sair de lá se ele ou ajudasse ela, ou ensinasse ela o que ela precisava saber, tornasse ela uma regente, ou ela ia morrer tentando, ia permanecer ali perturbando, enchendo o saco, independente do que acontecesse. Ela ia continuar, igual eu tô continuando esse vídeo aqui, independente de avião, de cachorro. A gente tem que ir pra persistência, galera. É desse jeito. Vamos voltar pra história aqui. Momento de distração. Ela conseguiu ter as aulas com Karl Muck. O cara admirou ali a persistência e a obstinação dela. E ela estudou na Alemanha por 3 ou 4 anos. E pra você ver, quando a pessoa tá obstinada, tá direcionada no sonho, o universo auxilia, ajuda. No momento que ela estava sem dinheiro para se bancar, para se manter no país, ela recebeu pelo correio uma quantia significativa de dinheiro para continuar se mantendo, para continuar seguindo o sonho. E ela não sabia de quem era, não tinha nome. Enfim, ela usou o dinheiro, grata, se formou com Karl Muck em regência e apresentou a sua primeira orquestra, regeu a sua primeira orquestra na Alemanha, e dali foi um sucesso estrondoso. Ela continuou pela Europa, em diversos países, regendo. De volta aos Estados Unidos, já com certo nome na Europa, de volta aos Estados Unidos, foi mais uma luta para poder reger uma orquestra em solo americano, porque o pessoal ainda não acreditava, o pessoal ainda não tinha confiança de que uma mulher podia fazer esse trabalho. E ela não só conseguiu, através de um acordo com o dono da orquestra, que se ela lotasse o primeiro show, ela ganharia mais uma continuidade de apresentações. E mediante esse combinado, o cara com certeza desconfiando dela, de que ela não iria lotar a casa, ela lotou e continuou se apresentando em solo americano. E apesar de tudo isso, até hoje, na lista dos 20 primeiros regentes do mundo, ela não aparece como um grande nome. Entra muito aí do preconceito, entra muito dela ser uma mulher, dela, enfim. Mas a história dela, de vencer, apesar de qualquer coisa. Um detalhe que eu esqueci, que é muito importante. Ela, depois de uma certa idade, depois do início da fase adulta ali, ela descobriu que era adotada. Que a família dela, na verdade, foi um casal que a adotou, que trouxe ela da Holanda para os Estados Unidos. Ela pensava que a mãe dela tinha largado ela e não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, a mãe dela deixou sob os cuidados e esses pais adotivos acabaram pegando ela, levando para os Estados Unidos, sumiram com ela. E a mãe dela faleceu depois de muitos anos, ainda tentando achar ela. Cara, é uma história... É uma porrada atrás da outra que ela tomou e nunca parou, nunca desistiu. E essa mãe dela adotiva, depois de uma briga que elas tiveram em casa, colocou ela pra fora, quebrou o piano dela num certo período. E ela, ainda assim, tudo que ela tinha na cabeça, ela acordava de manhã e queria saber onde ela ia aprender, o que ela ia absorver, onde ela ia começar a trabalhar com música. O pensamento dela era esse, nada do que acontecia em volta dela abalava, fazia ela parar, fazia ela desistir. Em nenhum momento do filme eu vi ela, apesar de triste, chorar, de muitas vezes estar ali em desespero, ela foco, não. Ela descontava o desespero e a raiva dela na música, no piano, nas orquestras. Enfim, uma mulher, um exemplo, uma super mulher, que revolucionou a época dela e foi a primeira regente mulher a se apresentar em Nova York, a região orquestra em Nova York. Depois disso,
montou uma orquestra só de mulheres para se apresentar e foi sucesso entre as mulheres. Só essa história resumida aqui de Antônia Luisa Brico, uma super guerreira, uma mulher revolucionária que não desistiu nem por um momento da vida dela, do sonho dela. Então, qual é a grande mensagem que isso deixa pra gente? Quanto você está disposta a tomar essas porradas, a ter decepção atrás de decepção, a passar anos e anos buscando o seu objetivo até alcançá-lo? Quanto você é forte para aguentar isso e continuar seguindo em frente? Essa é especial para vocês aí, mulheres, para os homens também, para que sirva como exemplo de uma mulher que foi contra tudo e contra todos para alcançar o seu objetivo. Você pode acompanhar mais da história de Antônia Brico no filme Antônia, uma Sinfonia. Filme que super recomendo, filme top e vai inspirar bastante vocês aí. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima.